Marlene Carraro, você pegou aí um aspecto que eu achei muito interessante, aí, que foi do seu doutorado, né? Sim. Você pesquisou ali de 2004, né, a 2016, aquele período ali do primeiro governo Lula, até ali o final ali do governo Dilma, né? Depois que teve o impeachment sem crime de responsabilidade. Certo. E você falou que foi um período de muita inclusão, né? E muitos teorizaram sobre isso, até o Gessé Souza, né? Ele falando aí, né, que a filha da empregada doméstica formava em medicina, né? O filho do porteiro formava em direito, e teve isso, que isso ofendeu muita gente, né? Ou seja, muita gente principalmente da classe média, se indignou contra isso. Você chegou a perceber isso? Você acha que ocorreu esse fenômeno? Você acha que isso foi um dos motivos pelo qual houve... Ele fala que isso foi o motivo pelo qual o ódio ao PT, em boa parte ali da classe média, foi essa oportunidade de ensino superior às classes mais baixas da população, que seria isso aí que a senhora falou, dessa oportunidade, né, para todos que a legislação oferecia. Você acha que ocorreu esse fenômeno aí? Eu penso que ocorreu um pouco, sim. Eu também gosto das análises do Gessé, né? Eu acho que ele pega... Por exemplo, eu fui ao Rio até para participar de um evento da educação e fiquei na casa de amigos, e a trabalhadora doméstica deles, isso foi há uns 3 anos atrás, 4, né? Mora no Nordeste, né? Mas trabalha no Rio como trabalhadora doméstica. E exatamente ela estava, né? Foi interessante que no dia que eu cheguei, que eu fui participar de um evento no final de semana, ela estava viajando para Recife, de avião. Aí a dona da casa, né, que me acolheu lá, que eu fui participar lá, fui dormir lá, ela falou assim, tá vendo? Ela está indo para Recife de avião, trabalhadora doméstica, né? Então isso foi exatamente um pouquinho antes do impeachment de Lula, né? Quer dizer, isso da Dilma. Isso acho que isso, assim, ela feliz, né, a dona que me acolhendo, e a trabalhadora super feliz, imagine, para Recife de avião, né? E era eu lembro, uma moça muito interessante, muito simpática, né? Mas é isso, quer dizer, acho que isso incomodou, sim, um pouco. Acho que incomodou muito, talvez, né? Mas me parece... Não podemos esquecer da fala do ministro, né? O super-ministro de Bolsonaro, né? Do Paulo Guedes, falando que as empregadas domésticas viajavam duas vezes para a Disney. Que era um exagero, lógico, né? Mas, quer dizer, é isso. Estava uma bagunça. Não, estava uma bagunça. Não. Botar ordem na casa. E não foi isso, né? Pelo contrário, acho que nós começamos a fazer um processo, né? Volto a dizer, como eu falei, essa moça, né? A minha trabalhadora doméstica, que eu adoro, que ficou comigo 30 anos, né? Que os filhos dela foram criados com os meus, quer dizer, tem esses casos, né? Mas, assim, eu acho que, sem dúvida, o fato dela ir de avião para Recife, aquilo para mim foi sintomático, quer dizer, você não... Por quê? Porque as passagens também ficaram mais baratas, quer dizer, foi políticas integradas. Eu acho que essa é a questão, que esses governos, eles fizeram a política integrada, como eu falei, as categorias, e eu fiz análise rigorosa da legislação, as categorias eram essas, quer dizer, a intersetorialidade das ações, então, né? Se você estava em você ia para o outro, quer dizer, se você estava aqui na saúde, também na educação, então, quer dizer, você tinha todo um sistema integrado de controle, os CRAS, o Centro de Assistência Social, encaminhando as famílias, orientando, quer dizer, você integrou as políticas, com isso você economiza e você atinge mais pessoas, né? E você possibilita também um dinamismo no mercado, né? Então, isso, a minha tese, eu aprofundei, eu fui analisando a legislação uma a uma e cruzando, entendeu? Então, essas categorias que eu fui descobrindo na minha tese, né, da lei, quer dizer, foram super importantes. Deixa eu ver se eu consigo. Eu quero também, olha bem as legislações aqui, um pouquinho só. Olha quantas legislações importantes. O Estatuto da Criança e Adolescente, né? Que é de 90, super importante, que toda criança na escola, que a criança não pode ser submetida
a constrangimentos, né? Coisa importantíssima. A Lei de Diretrizes e Bases de 96, que tornou obrigatório. O projeto Segundo Tempo, que foi isso que motivou a minha tese. Esse projeto Segundo Tempo é o quê? A criança e o adolescente, sobretudo aquele em situação de mais vulnerável, ele tinha direito de ficar na escola à tarde também. Isso foi a minha tese, isso motivou a minha tese de doutorado, o título da minha tese. Embora aí, quando eu só comecei a estudar isso, esse projeto do tempo integral, assim chamado, porque eu tinha sido secretária de Educação e Vitória implantou esse tempo integral. E eu percebi que esse tempo integral é fundamental, porque a criança ficava no período regular, almoçava na escola e ficava à tarde em atividades que a gente chamava segundo tempo. Atividade de esporte, de lazer, de cultura. Só que era impossível você oferecer à tarde para todo mundo, porque era você dobrar. Imagine, Vitória, que eu fui secretária de Educação de Vitória, que é uma rede imensa. Essa experiência que teve lá no Rio, né? O do CIEP, do Brizola e do Brizola Darcy teve, Ribeiro. exato. E isso ficou um pouco no nosso imaginário, é importante o tempo integral. Quando eu comecei a fazer a pesquisa, essa era a minha inquietação, tempo integral. Só que eu comecei a descobrir a legislação, eu fiquei tão encantada com tudo e vendo, mas também, ao mesmo tempo, percebendo que é impossível, porque você não tem como dobrar para todos. Porque nós temos uma população, que eu já vou falar aqui agora, tá? Que eu não posso deixar de falar os dados. Nós temos uma população de milhões, então é impossível você dobrar todos. Qual é o critério, então, que você vai dar para aquele que vai ficar o dia todo, que vai almoçar na escola e vai ficar à tarde também em outras atividades? Em outras atividades. Você vai ter que ter espaço para ele, você vai ter que ter professor, projeto para ele. Olha que coisa. Então, eu estudei isso. E como eu tinha sido secretária de Educação, a gente tinha vivido isso, e as mães diziam para mim, secretária, quer dizer que meu filho tem que ser... Tipo assim, né? Ele tem que ser menor abandonado, ele tem que ser autor de ato fracional para poder ter o tempo integral, porque a gente dava o tempo integral, sobretudo, corretamente, para as crianças que estavam em situação, né, de risco, para as crianças que, às vezes, a mãe estava, né, não tinham pais, famílias muito pobres. O critério era correto. Quando você não pode dar para todos, você privilegia. Então, ela dizia, quer dizer que meu filho tem que ser, né? Qualquer. Eu dizia, não, calma, mãe, é porque é impossível dobrar para todos. Então, você vai ter que ter critério, segundo tempo. Foi um projeto importante, mas ele é polêmico, ele gera tensões, por isso, porque você não pode dobrar para todos. E se você vê, quase que a maioria precisa, né? Porque, por exemplo, eu tenho 4 sobrinhos, a mãe é enfermeira, olha só, então quando ela está de plantão, ela dobra 24 horas. Fica os 4 lá, eles são muito, né? Mas, olha bem, não é fácil, né? 4 crianças, já são adolescentes, né? Que aí os adolescentes é outra. Então, o cotidiano, né, gente, de uma mãe, de um pai, não é simples quando você tem 2, 3, 4 filhos estudando, né? Em idade, assim, escolar. Aí, quando vai para a adolescência, então, assim, esse projeto de segundo tempo, ele era importantíssimo por isso. Deixa eu falar mais. O Bolsa Família, nós já falamos, estabelece o regulamento, o Fundeb, que foi importantíssimo. O programa Mais Educação, olha bem, que esse programa Mais Educação, que é do tempo integral, é de 2007, né? Ele foi importantíssimo, que esse que foi mais meu objeto de doutorado com todos. Depois teve a implementação do Plano de Metas e Compromisso, o Plano de Desenvolvimento da Educação, o Mais Educação. Aí eu só queria destacar aqui, que talvez assim, para as pessoas terem uma noção, eu sempre gosto de fazer isso. Olha bem, os dados que eu consegui, para a gente ter uma ideia, né, no Brasil, na nossa educação básica pública, para a gente também já ir concluindo aqui, né? Eu já estou ficando rouca, vocês já estão cansados Não, também. que... Olha bem, então, olha bem, em dados de abril de 2022, então... Abril de 2022, tá? Não é porque a gente às vezes não consegue tanto atualizar os dados, tá? De um ano atrás, praticamente, né? 18 milhões de famílias em extrema pobreza, recebendo o Auxílio Brasil. Olha bem, se você tinha, em abril de 2022, 18 milhões e 150 de famílias recebendo o Auxílio Brasil, significa que você tinha 18 milhões de famílias
pobres ou muito pobres, porque o Auxílio Brasil você faz todo, né, uma coisa, tem que apresentar carteira profissional, carteira de identidade. Isso significa só que a gente tinha para cadastrar, para receber 35 milhões de famílias cadastradas. Só que das 35 milhões cadastradas, vejam vocês, a metade recebeu 18 milhões e 150. Então, quer dizer, você tem ainda aí um universo, digamos assim, você pega as piores, como as mães falavam comigo, tem que ser as mais lascadas, que a mãe lá que falava. Você pega, entre aspas, as mais pobres que você não consegue atender a todos. Quer dizer, você atendia metade, 18 milhões e 150, dados de 2022, hein? E quantas crianças e adolescentes nós tínhamos na educação básica pública no Brasil, vejam vocês que estão nos acompanhando, em abril de 2022. Não consegui, gente, atualizar ontem, não consegui achar os dados, talvez ainda não tenha saído, talvez saia agora. Em abril de 2022, nós tínhamos educação básica pública, 38 milhões de alunos, 38 milhões de alunos. Então, eu costumo fazer uma conta que eu faço assim, gente, se nós tínhamos 38 milhões de alunos frequentando a escola, né, e nós considerarmos, né, aí que, olha bem, nós tínhamos 18 milhões de famílias, estão vendo? Você multiplica mais ou menos, você dá 1,5 filho para cada família, 1,5 filho. Mas nós sabemos que tem família que tem 3, 4, 5, 6, né? Então, se você for multiplicar, na verdade, a demanda pelos programas sociais seria muito maior, né? Você não atende todos, você vai fazer os CRAS vão fazendo uma seleção e atende os mais pobres entre os mais pobres, né? E a população do Brasil em 2022 era 214 milhões de pessoas. Então, se a gente fizer uma regra de 3 rapidinho aqui, eu não consegui fazer isso ontem, né? Mas 30%, 30 milhões em 214, quer dizer, né? É uma população, crianças, não, é alunos que eu quero, alunos. 38 milhões em 214, vamos arredondar, 40 milhões em 200 milhões, quer dizer, 25%, certo? Não é? 40 em 214, são 25% das famílias, entenderam? São pobres ou muito pobres ou extremamente pobres. Por isso, a gente coordena um grupo de estudo chamado Educação e Pobreza. Por quê? Porque geralmente, as estatísticas mostram que são esses alunos muito pobres ou extremamente pobres ou vulneráveis, como queiram, que são os que, né? Tá vendo? Então, a gente tem uma cerca de 25% pobres e muito pobres, muito pobres. Mas se você for também passar mais um pouquinho, você tem, né? Você vai para mais do que isso. Então, a gente se preocupa muito. E quando a gente quer dizer pobres, a gente quer falar também da vulnerabilidade, né? Famílias frágeis, famílias migrantes. Então, a escola precisa acompanhar essas crianças. Nós não podemos perder nenhuma criança, nenhum adolescente, né? Acho que já concluindo aqui, Perfeito. essa é a nossa coisa, quer dizer, a gente trabalha sempre com essa perspectiva, que a escola acompanhe, que, pai, o que está acontecendo? Por que a criança não está vindo? Tá esse problema. Não, vamos lá, entendeu? Nós não podemos permitir que nenhuma criança abandone o ensino fundamental, né, público, porque é importantíssimo, e é um contingente, né, imenso que nós precisamos de estar atendendo. Na escola pública, se nós formos para a escola privada, aí nós temos também mais, né, um contingente imenso aí. E mesmo na escola privada, nós temos famílias pobres, que quer que aí o pai, a mãe, uma tia ajudam, a madrinha ajuda a pagar, né, a escola, mas também às vezes fica impossível, porque, né, você não consegue, porque as escolas privadas também acabam sendo muito caras. Enfim, a nossa coisa é animadora, tá? A nossa perspectiva é sempre animadora. Deixa eu concluir aqui rapidinho. A crise da pandemia, né, ela colocou para nós, ela desnudou, né, uma coisa que a gente já sabia, né? Toda essa situação, entendeu? Eu acho que
outra coisa, o sistema global, né? O capitalismo global, ele é muito forte também. Agora nós estamos sentindo muito essa tensão, né? Nessa nova era Lula, agora a gente vê, né? E Lula já foi para lá e volta, e é bom que as pessoas fiquem acompanhando essas tensões. Então, quer dizer, o capitalismo global, ele também é muito perverso, né? Ele trabalha com esse acúmulo muito grande. E nosso país, então, a questão é essa. Agora, programas, né? Programas assim que tem, são muitos programas, né? Só para lembrar, ó, novo ensino médio, novo Bolsa Família, saúde, né? 23 a mais, alimento no salário, aumento no salário dos professores, envio de 600 milhões para estados e municípios realizar a filha de cirurgias. Então, assim, você tem muitos programas que eu acho que, né? Volta do programa Minha Casa Minha Vida, que outra coisa, né? Que, como eu falei com vocês, eu fui no interior da Bahia, eu fiquei assim emocionada de ver o Minha Casa Minha Vida, né? Aqueles prédios, muitas casas sendo construídas, muitas famílias. É programa de distribuição de absorventes nas escolas. Parece um detalhe, né? Mas a gente que é mulher sabe que não é um detalhe, né? As meninas deixam de ir na escola, né? Naqueles dias. E aí, pronto, você perde 3, 4 dias, né? Não pode, absorventes na escola. Maior geração de emprego na construção civil nos últimos 11 anos, então nós estamos tendo, né, uma geração de empregos, reativação do Fundo Amazônica contra o desmatamento, acho que isso aí está sendo, né, todos os dias isso é falado, então acho que isso é super importante, aumento no repasse federal da merenda escolar, então, quer dizer, nós estamos tendo, né, assim, coisas importantes que nos animam, né, nos estimulam a estar, mas eu digo tudo, a política é fundamental, mas nós na escola também nós temos que estar atentos aqui na base, nós professores, nós da educação, né? Nós temos um compromisso, certo? E a minha palavra é sempre essa, o compromisso do professor, da supervisora, da direção da escola, atenção, não perder nenhuma criança, nós não podemos perder nenhuma criança, pelo contrário, nós temos que ir atrás daqueles que abandonaram e não permitir que ninguém saia. E acreditar na educação, né, que é importante e que é muito bom. A gente trabalhar na educação é muito bom, sabe?